Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, entre outras plataformas. Acompanhe a gente por lá. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Ana Paula Laborinho, diretora de multilinguismo da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Seja muitíssimo bem-vinda. Olá, Miriam. Muito obrigada por este convite, que é também uma oportunidade para atravessar fronteiras. Com certeza, e esse é um dos propósitos aqui do nosso podcast. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença e disponibilidade para essa entrevista. Foi difícil a gente conseguir conciliar as agendas. A gente tem um público aqui bem amplo de pessoas interessadas em línguas e cultura em geral, sobretudo entre o espanhol e o português, e com certeza vão se interessar pelo seu trabalho. E, para começar, eu gostaria que você nos resumisse brevemente a sua trajetória pessoal e profissional e o interesse no multilinguismo até chegar como diretora de multilinguismo na OEI. Muito obrigada. Como eu já sou uma sexagenária, já tenho 66 anos, claro que a minha trajetória já é longa, como a minha idade. Mas eu começo por dizer que sou professora universitária, eu sou professora na Universidade de Lisboa, de literaturas, também depois me dediquei às políticas culturais, mais tarde, e às políticas linguísticas, mas foi um acaso, e eu gosto de dizer isto porque nós temos que enfrentar os acasos como oportunidades, e foi um acaso que me abriu as portas para estas áreas em que hoje trabalho. Por acaso, por razões familiares, eu fui parar a Macau, à China, e como era professora na universidade, deram-me como função a coordenação do ensino do português em toda a Ásia. Na altura estava numa instituição de Macau e, por isso, o meu contacto com a importância das línguas começa na Ásia, onde, de facto, o português tem um papel histórico, mas também cultural muito forte. Tive a oportunidade de muitas vezes ir ao Japão, que tem várias universidades, muitas, onde se ensina português, não só pela história e por uma presença que é muito valorizada dos portugueses, que foram os primeiros ocidentais a chegar ao Japão, mas também pela comunidade de japoneses no Brasil, nomeadamente em São Paulo, e também por as relações muito intensas que, tanto quanto sei, já vão mais de 150 anos entre o Japão e o Brasil, e por isso há ali um interesse muito especial pelo português, e sabem muito sobre a história, quer da chegada dos portugueses, quer, claro, esta relação com com o Brasil, que é muito particular. Mas, de facto, um dos aspectos interessantes é que nós andamos pela Ásia e percebemos que não é tanto o português falado, mas essa história e essa marca importante do português que ficou em toda esta região. Daí eu também tive a oportunidade, a partir daí, de dirigir durante muitos anos, vários anos, uma instituição sediada em Macau, que tinha essa competência de promover a língua portuguesa, e tornou-se uma paixão poder levar o português a vários lugares, a muitas universidades, poder fazer formação de professores, etc. Acompanhei também a independência de Timor-Leste. Nós éramos a estrutura mais próxima de Timor-Leste, e por isso
também aí foi muito interessante todo o processo de escolha do português como língua oficial que tive a oportunidade de acompanhar. Também tinha responsabilidades, no fundo, de gestão cultural, o que também me interessou muito pelas políticas culturais. Continuei, quando regressei, a fazer a minha carreira universitária, mas tive cerca de 8 anos como presidente do Instituto Camões, que tem as responsabilidades da língua portuguesa no mundo, aí em vez da Ásia tinha o mundo inteiro, e que também, a partir de uma certa altura, tinha as responsabilidades de cooperação para o desenvolvimento, o que permitiu trabalhar muito nas questões da educação, visto que é uma das áreas em que a cooperação portuguesa mais aposta. Por isso, daí surgiu este desafio da OEI, na altura por concurso internacional, e eu concorri e fiquei, e tive a grande alegria do atual secretário-geral ter como um dos seus objetivos tornar a organização bilingue, uma organização bilingue de referência, e, portanto, interessar-se muito pela questão das línguas e, em particular, pela promoção do português, que, de facto, português e espanhol são duas grandes línguas internacionais, e, por isso, o secretário-geral, Mariano Rabanero, criou, desde logo, inicialmente um programa mais de difusão da língua portuguesa, porque era a língua que menos existia em termos não tinha grande presença na organização, e depois caminhámos para um programa de multilinguismo e de promoção das línguas portuguesa e espanhola. Começámos em 2019 a fazer a primeira conferência internacional das duas línguas, do português e do espanhol, porque é preciso termos a ideia, eu costumo sempre dizer isto, as línguas são poder, são formas também de afirmação das suas comunidades, e por isso, de facto, termos aqui duas línguas que são efetivamente muito, muito potentes no mundo. É verdade que o português é a língua mais falada no hemisfério sul, por via, obviamente, do Brasil, mas, para além disso, o português está em vários continentes e isso é um valor. Curiosamente, quando se criou a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, não se pensou que era um valor tão forte, pensou-se que a falta de contiguidade entre os países de língua portuguesa podia ser uma fragilidade. E hoje em dia percebe-se que não, que é uma força, porque cada um destes países pertence a outros blocos regionais, e através dessa presença nós tornamos-nos em conjunto cada vez mais fortes. Mas agora, se somarmos o espanhol e o português, que são duas línguas próximas, há muito que eu tenho vindo a defender este princípio de uma espécie de grau zero, que é o da intercompreensão linguística entre as duas línguas. Nós temos uma comunidade de 850 milhões de falantes, é praticamente o mesmo que o chinês, e que tem esta potencialidade de estar em 3 continentes o espanhol, 4 continentes o português, e por isso isto é uma força, e é uma força de afirmação das nossas comunidades, que nós queremos transmitir também como empoderamento e como forma de afirmação. Juntava a isto um terceiro aspecto, é que nós somos uma das regiões com maior diversidade linguística e cultural. E por isso este programa avançou muito também para algo que nos torna a todos mais ricos, são as centenas de línguas indígenas. Algumas são línguas oficiais, o caso do Paraguai, em que o Guarani é a língua oficial. Nós, aliás, acabámos de realizar a 3ª Conferência das Línguas Portuguesa e Espanhol. Pela primeira vez foi em 3 línguas, português, espanhol e o Guarani, e por isso, desde a primeira conferência, que nós temos vindo também a trabalhar a diversidade linguística e essa dimensão, que é também uma forma de afirmação das comunidades. Por isso, um bocadinho o meu trajeto, eu continuo a ser professora, quer dizer, quando me perguntou a profissão, eu digo que sou professora,
Gosto muito de ser professora, há muitos anos que estou fora da universidade, mas continuo a investigar e a pertencer a grupos de investigação e a ter alguma atividade académica, mas hoje em dia interesso-me muito pelas políticas de língua e pelas políticas culturais. É interessante porque aqui no nosso podcast a gente acaba meio que sem querer entrevistando a muitos professores. Eu também sou professora de espanhol aqui no Brasil, em São Paulo, e muitos jornalistas também, porque são exatamente as pessoas que trabalham com a informação e com conhecimento, né? E eu fiquei muito curiosa de saber como que o espanhol entrou na sua vida. Fica muito claro como a divulgação do português no mundo é parte da sua carreira. E qual a sua relação pessoal e profissional com o espanhol hoje e como ela se desenvolveu? Bom, ela desenvolveu-se essencialmente com a minha entrada na Organização dos Estados Ibero-Americanos. Aliás, no início, devo dizer que a primeira vez, quando eu estive na primeira reunião, em meados de 2017, só se falava espanhol. E, portanto, era necessário passar para o espanhol. É claro que também, durante o tempo anterior, e sobretudo no Instituto Camões, naturalmente Portugal tem como um dos seus parceiros privilegiados Espanha. Digamos que no espaço ibero-americano começa por ter como dois parceiros importantes o Brasil e Espanha. Por isso há muito, nós somos fronteira com fronteira, há muito que esta dimensão de proximidade do espanhol. Curiosamente, eu também fui professora na universidade, fui a primeira professora de literatura latino-americana, portanto, até porque a minha formação tinha muito a ver com literatura de viagens, e passei da literatura de viagens para também as literaturas de viagens da conquista, portanto, o início de uma literatura espanhola ligada à América Latina, portanto, também já há muito tempo que tinha essa relação com a literatura da América Latina, que, aliás, é muito apreciada em Portugal e tem até uma grande influência em alguns escritores maiores. O José Saramago não gostava muito que se dissesse que ele tinha a ver com essa linha maravilhoso, realismo mágico, mas não há dúvida nenhuma que muita da sua escrita tem ali essa marca e essa leitura do realismo mágico. Por isso, digamos que eu sempre gostei muito de autores da América Latina. Como disse, fui durante alguns anos professora de literatura ibero-americana, sem me passar pela cabeça que me iria surgir este desafio da OEI, que começa por ser mais ligado aos temas da educação, da ciência e da cultura, e que depois, como disse, por decisão e por empenho do atual secretário-geral, se torna uma linha de promoção das línguas, de colaboração, de cooperação entre línguas e de valorização do multilinguismo, e começámos a ter vários projetos nesse domínio, que me dá um prazer enorme. Como disse, eu descobri essa vertente em Macau. Foi alguma coisa para mim extraordinária, poder abrir um leitorado de português, ou nas Filipinas, ou na Coreia do Sul, enfim, poder trabalhar nessa empreitada e, sobretudo, ter o acolhimento que o português tinha, nomeadamente hoje na China. O português já é ensinado em mais de 50 universidades, claro, com um valor económico também, que há um interesse por África, mas despertou esta minha paixão pelas línguas e, sobretudo, pelas políticas de língua, que é aquilo que hoje em dia mais me interessa. Como é que nós, e como surgem, e como podemos apoiar políticas de língua para as promover e,
como eu digo sempre, numa perspectiva também de desenvolvimento e de empoderamento das suas comunidades. E a gente tem um público bem amplo e talvez nem todo mundo conheça o que é a OEI. Você podia contar um pouquinho o que é, como ela surgiu e para que ela serve? A OEI é um organismo internacional que surge no pós-guerra, em 1949, e vai muito no sentido dos movimentos multilaterais, de criação de organizações multilaterais. Desde logo temos a grande organização, as Nações Unidas e a Unesco. E o que eu acho mais interessante na criação deste organismo é que ele começa por ser um organismo regional, ainda hoje, que o seu âmbito geográfico é o espaço ibero-americano, portanto, envolvendo no início Espanha e os países de língua espanhola, mas começa por ser uma oficina de educação. Portanto, é muito interessante, do meu ponto de vista, este objetivo de trabalhar em conjunto o domínio da educação e de promover a educação cruzando experiências e apoiando experiências nos vários países. Depois foi crescendo e evoluindo para também, porque a educação também foi evoluindo as preocupações e hoje em dia já temos a educação superior e até a primeira infância como áreas importantes da educação. Muitos ministérios eram também ministérios de educação superior e também de cultura, portanto estas três áreas foram-se juntando umas às outras e também hoje em dia, naturalmente, que as tecnologias estão muito ligadas a estas três áreas. Hoje em dia a organização tem 23 Estados-membros e tem atualmente 20 escritórios, por isso tem praticamente escritório em todos os Estados-membros, só não tem neste momento na Guiné Equatorial, em Andorra e na Venezuela, mas o último a abrir foi Cuba. Portanto, temos uma presença no terreno e essa é uma das grandes mais-valias da nossa organização e trabalha todos estes setores com uma grande importância para a área da educação, mas trabalha todos estes setores apoiando os governos, desenvolvendo projetos de parceiros, até de parceiros financiadores, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a União Europeia. Neste momento nós temos cerca de 500 projetos ativos em toda a região e muitos deles são projetos que visam todos eles o desenvolvimento e são projetos que, em termos gerais, o que pretendem é melhorar a vida das pessoas. Sei lá, por exemplo, estamos hoje em dia com um grande desafio, que é o desafio das tecnologias e o seu impacto na escola. Portanto, apoiar a digitalização das escolas e do ensino é, por exemplo, uma das áreas importantes, mas também há muitos anos que nós trabalhamos em direitos humanos, mas hoje em dia as questões dos direitos humanos, da educação para os direitos humanos, as questões de género, passaram a ter uma importância muito grande. Nós temos vários institutos, portanto, como estruturas de desenvolvimento de projetos, desde logo, por exemplo, na Argentina temos o Observatório de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que trabalha precisamente para a promoção da ciência e com indicadores, porque há um processo de trabalho da organização que me é particularmente grato, é que a organização trabalha com indicadores ou com estudos feitos por especialistas antes de abordar um tema ou de propor recomendações ou soluções de trabalho, procura efetivamente ter estudos, ter trabalhos que possam sustentar as propostas que faz. Se forem à nossa página encontram dezenas de estudos dos mais dentro destas áreas
mas que mostram como tem sido feito sempre um trabalho, primeiro, científico, apoiado por especialistas, antes das intervenções técnicas que vão sendo feitas. E a verdade é que a instituição tem crescido, e eu às vezes, para definir de uma forma breve, digo que é uma Unesco para o espaço ibero-americano, que de facto também tem as competências, tem as áreas de competências da Unesco, e trabalhamos muito, como disse, localmente. Somos uma agência de cooperação também, mas naturalmente como organização internacional trabalhamos com os Estados-membros nas linhas mais importantes. Só sublinhar este aspecto, há muito tempo tinha-se, nós estamos nas comemorações das independências, dos 200 anos das independências da maior parte dos países da América Latina, também do Brasil, e foi criado, por exemplo, um grande plano, aprovado por todos os países, um grande plano para a educação, um plano educativo para a geração do bicentenário. Quer dizer, que escola, que educação é que queríamos para esta nova geração? Eu sublinho este ponto porque, de alguma maneira, ele acaba por ser todo ele absorvido pela Agenda 2030 e pelo ODS 4, e a OEI é o representante da região da América Latina para o ODS 4 junto à Unesco. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de alguma maneira, nós nos antecipamos a muitos dos debates e da identificação de necessidades que hoje em dia constam da Agenda 2030, que é, aliás, hoje, o nosso marco atual de ação. Portanto, também estamos no Brasil com um escritório muito, muito forte. Trabalhamos efetivamente nestas áreas para a melhoria, para uma educação melhor a todos os níveis. Por exemplo, está-se a trabalhar hoje em dia muito, como disse, na primeira infância, mas também na educação superior, nesta perspectiva de também ajudar a corresponder aos desafios mais contemporâneos, aos desafios de uma sociedade que, na América Latina isso passa-se, sendo das mais desiguais do mundo, acredita-se que a educação pode, de facto, fazer a diferença. E também, por outro lado, de que maneira é que a educação também tem que mudar para poder contribuir para o crescimento, por exemplo, dessa região. Porque apesar de um investimento significativo em educação, com muitas diferenças que existem, a verdade é que ainda não se traduziu em crescimento económico, em aumento do PIB na América. E é preciso corresponder cada vez mais a estes desafios, nomeadamente os da digitalização. Uhum. E eu sei que um dos projetos mais interessantes que são coordenados pela sua área na OEI são as escolas de fronteira. Você pode contar um pouquinho como surgiu esse projeto, que necessidades ele atende? Dizer que o projeto das escolas de fronteira, na fronteira entre o Brasil e os vários países limítrofes, já é um projeto que tem vários anos, não nasceu connosco, não nasceu com a nossa direção-geral, que foi criada em 2019. É um projeto que pretendia responder essencialmente a populações que viviam nesse espaço às vezes indeterminado, que às vezes as fronteiras são fronteiras secas e são fronteiras que não estão delimitadas, e acontecia muitas vezes que as crianças ora frequentavam um lado, ora frequentavam o outro, podiam ir à escola num país e viver no outro país. E, portanto, foi necessário criar uma metodologia muito específica para essa realidade, que era a realidade das fronteiras, da porosidade das fronteiras, quer com
quer com a Argentina, quer com a Colômbia, quer com a Bolívia, tínhamos de facto, quer com o Paraguai, portanto, o Uruguai, tínhamos ali de facto, o Brasil em particular, tinha muitas fronteiras onde estes fenómenos de passagem de um lado para o outro, e até de comunidades que falam as duas línguas e que se entendem muito bem. Eu agora no Paraguai tive a oportunidade de ver como o português é muito entendido no Paraguai, é um dos países da América Latina, para além do Uruguai, onde há mais facilidade em entender o português, porque tem muito a ver com essa proximidade, com as mobilidades que existem também, não é? Com as migrações, e portanto procurou-se um ensino que desse resposta a essa realidade. Nós iniciámos a seguir, agora há menos tempo, um projeto semelhante entre Portugal e Espanha. Claro que aí as fronteiras estão mais delimitadas, não acontece como no outro espaço essa passagem de um lado para o outro, mas acontece outra coisa e essa é talvez uma nota adicional neste programa de educação intercultural, bilingue e plurilingue. O ponto aqui é o intercultural. É porque muitas vezes, de um lado e do outro da fronteira, apesar das proximidades, não nos conhecemos. E, portanto, isto também é um projeto para conhecer o outro, digamos, um projeto de desenvolvimento de direitos humanos e, sobretudo, de cidadania, de educação para a cidadania. É de que maneira é que a fronteira, e há uma expressão de crianças, porque o projeto começou com os mais pequeninos, aqui nesta região, mas poderíamos falar também no Brasil com as suas fronteiras. A questão é de que maneira é que a fronteira, em vez de separar, pode unir. O que é que nós precisamos de fazer para que a fronteira seja uma forma de chegar ao outro e não de nos dividir? E mesmo aqui em Portugal e Espanha, nós sentíamos que, no fundo, não nos conhecemos. Estamos ao lado uns dos outros sem nos conhecer. E é muito engraçado como crianças muito pequeninas tiveram, cada escola escolheu o seu projeto de educação intercultural, porque aqui o intercultural é importante, o seu projeto, em que ao mesmo tempo que desenvolvia competências linguísticas, também desenvolvia esse conhecimento. E então as escolhas que foram feitas pelas escolas foram muito interessantes. Por exemplo, o Carnaval. Como é que o Carnaval é celebrado de um lado e celebrado do outro? Ou o entendimento do Rio. O Rio que afinal não tem fronteira. Como é que o Rio passa de um lado para o outro e nós às vezes temos tanta dificuldade em ir de um lado ao outro? Bom, e portanto, como digo, acaba por ser um projeto que tem um envasamento também na comunidade e na noção de cidadania, para além de pôr os professores a trabalhar, porque a grande diferença deste projeto, deste Portugal e de Espanha, é que de um lado e do outro da fronteira as escolas estavam em parceria e, portanto, tinham que desenvolver projetos comuns, tinham que trabalhar em conjunto, que é uma coisa sempre muito, muito, muito difícil. Mas eu gostava de dizer que, se isto é um projeto que estamos e continuamos a desenvolver, ele acaba também por colocar outras questões, como a questão das línguas, porque a verdade é que nestas fronteiras não se fala apenas português e espanhol, fala-se outras línguas, desde o galego até línguas quase em desaparecimento, e, portanto, desde o Guarani, e por isso como é que nós, através destes projetos de pôr as escolas a trabalhar e a valorização das zonas de fronteira, podemos, afinal, também valorizar não apenas estas línguas, mas outras línguas e torná-las também, colocar o foco na cidadania. Isso, este projeto, que é muito de olhar o outro, olhar e respeitar o outro, é o princípio básico.
É um projeto que tem entusiasmado muito os professores por esta componente, porque se têm vindo a conhecer e chegam à conclusão que afinal estavam ali mesmo ao lado, mas não se conheciam. Claro que o nosso objetivo é aumentar a escala do projeto e levá-lo a mais escolas, e esperamos conseguir nestes anos futuros. Mas já agora dizer que se esse é um projeto muito bonito e que nos entusiasma muito pela forma como foi vivido pelos professores, há outros projetos ou há outras dimensões que eu gostaria aqui de referir, porque são capazes de não ser tão afetivas, mas são igualmente interessantes e importantes neste trabalho que desenvolvemos de multilinguismo. Porque hoje em dia o multilinguismo tem expressões muito diversas e em muitos campos. Um dos campos é o da ciência, porque nós temos cada vez mais uma tendência para uma ciência apenas numa língua, uma ciência em inglês. Portanto, estamos a caminhar para uma tendência para uma única língua. E isso é também um empobrecimento, porque nós, ao produzirmos ciência, produzimos conhecimento e produzimos pensamento. E, portanto, todo trabalho, que aliás nós iniciámos e acabou por sair quase ao mesmo tempo uma diretiva ou uma recomendação da Unesco no sentido da ciência plurilingue, e a ciência plurilingue é também um apelo à ciência cidadã. Faz parte da cidadania. Isso foi muito óbvio, por exemplo, durante a pandemia, porque se percebeu que o facto de termos uma ciência numa língua só fazia com que os resultados científicos não chegassem às pessoas nem fossem entendidos pelas pessoas. E as pessoas, durante a pandemia, precisavam de informação científica. E, por outro lado, também havia informação científica em outras línguas que podia ser útil para atacar o problema, e até em línguas indígenas, e também não se fazia esta comunicação. Portanto, percebeu-se que, de facto, espero que não se perca esta noção, percebeu-se a importância de termos várias línguas e dividir o problema entre a produção científica e a difusão científica. A ideia é a possibilidade de cada um poder produzir ciência na língua em que se sentir mais confortável, mas a difusão poder ser feita em todas as línguas. E aqui chegamos a outra componente importante, e é a das tecnologias das línguas. Nós, hoje em dia, com tradução automática, com inteligência artificial, cada vez mais vai ser possível e fácil produzir numa língua e difundir em várias línguas. Para isso, temos que apoiar as tecnologias das línguas, de todas as línguas, e não apenas do inglês. Portanto, estou-lhe a dizer como é que isto é uma espécie de teia em que nós vamos, a pouco e pouco, avançando para outros temas que são, igualmente, não apenas a educação, mas as questões da ciência, E aqui entra, desculpa interrompê-la, mas aqui entra também o trabalho dos tradutores, porque apesar de termos toda essa tecnologia, eu acredito que o trabalho dos tradutores humanos não vai desaparecer, né? Não vai. Tivemos aqui uma discussão interessante, quero lembrar aos ouvintes que voltem lá na nossa entrevista com Jorge Davidson, que é um tradutor excelente, e a gente falou um pouquinho sobre essa questão do trabalho do tradutor e etc., mas é a importância do tradutor como também um elemento dessa ponte intercultural, né, interlinguística. Sim, o tradutor é um elemento importantíssimo e que nós queremos continuar a valorizar. O facto de eu falar em tradução automática, alguns tradutores não gostam, mas isso não diminui a importância de um tradutor, porque a verdade é que todos estes textos e toda esta, digamos que facilita o trabalho
mas não resolve todo o trabalho. E é bom que continue a existir uma mão humana na tradução. E até, repare, eu tenho dificuldade em pensar em tradução, por exemplo, literária feita por máquinas. Mas, de qualquer maneira, o que é aqui relevante é a possibilidade do tradutor se transformar, como aliás se passa na União Europeia, em que já cada vez mais as traduções são feitas por máquinas, mas não deixam de ser revistas por olhos humanos ou por cérebro, mente humana. Portanto, com certeza. Facilita, permite muito mais texto, que eu tenho que dizer que a opção da União Europeia de manter todas as línguas é uma opção muito corajosa, muito criticada, e com muitos problemas, como se imagina, é uma parte importante do orçamento da União Europeia, a parte da tradução. Portanto, obviamente, tem que ter já apoio da máquina, mas isso não inviabiliza que tenha sempre que ter a mão humana a acompanhar esse trabalho. E é um ponto que também gostaria de sublinhar. Com certeza. Eu gostaria de voltar um pouco ao assunto das escolas de fronteira e eu queria ter uma ideia mais ou menos qual é o tamanho do projeto, quantas escolas, quantas crianças estão envolvidas. Eu em relação ao Brasil e às suas fronteiras, o projeto tem vindo a desenvolver-se e aí, claro, são muitas centenas e muitas dezenas de escolas que estão implicadas. Neste projeto piloto que nós temos entre Portugal e Espanha, ainda, apesar de tudo, temos cerca de 1000 crianças, mas ainda não temos o número todo de escolas que gostaríamos de ter. Até porque tem outra característica, que também, aliás, se passa no Brasil. Nós temos um único país em Espanha, mas são várias comunidades. E as comunidades têm autonomias. Portanto, nós temos estado a trabalhar Portugal com Castilha e León, que é uma comunidade, Portugal com a Extremadura, Portugal com a Andaluzia. O objetivo é também trabalharmos com a Galiza e, portanto, é como se trabalhássemos um pouco com vários países, na verdade. E por isso apanhámos também a pandemia, tivemos que fazer formação à distância, queremos agora regressar ao modelo presencial, pelo menos, devo dizer que também o modelo de formação à distância também tem outras potencialidades, mas a partir daí também queremos incentivar os contactos e a passagem de um lado ao outro. O projeto ainda não atingiu a dimensão que nós gostaríamos e queremos, como disse também, atravessámos a pandemia, que também foi complicado, porque parou de alguma maneira, estávamos mesmo no início e tivemos que parar, mas os resultados são muito emotivos, porque ouvir as crianças, ouvir os professores, sobre esta descoberta que fizeram do outro lado da fronteira, poder trabalhar com meninos que uns falam uma língua e outros outra, e todos se entendem, tem sido alguma coisa, como digo, muito emotiva, mas queremos naturalmente aumentar a dimensão do projeto. Sim, e realmente dá um quentinho no coração muito grande, muito grande. E ainda não viu os vídeos. Se visse, ainda ficava com esse quentinho maior. E para deixar o nosso coração um pouco mais quentinho, eu queria ouvir alguns desses exemplos de sucesso de escolas que realmente se engajaram no projeto. Quais foram as coisas boas, os resultados positivos que vocês alcançaram? Como digo, por um lado, nós continuamos a ter, e agora estou a falar sobretudo do projeto mais recente entre Portugal e Espanha, nesta variedade. Como digo, nós muitas vezes não nos conhecemos, estamos ali mesmo ao lado, mas não nos conhecemos. E esse foi talvez o aspecto mais interessante
para além de outro, que é uma característica deste projeto, é que nós temos escolas de um lado e do outro a trabalhar em conjunto, os dois a fazer o mesmo projeto. Como disse, um foi sobre, por exemplo, o Carnaval, que era muito diferente de um lado e de outro da fronteira. O outro foi sobre o entendimento, por exemplo, do Rio, como é que o Rio era visto de um lado e do outro. E de facto, as crianças, eu lembro-me sempre dessa expressão que aparece num dos trabalhos: o Rio não tem fronteiras, porque foi alguma coisa que me tocou muito. Como é que os meninos dizerem isto também, a consciência que têm hoje em dia de que de um lado e do outro são diferentes e iguais, foi alguma coisa muito, muito tocante. E a maneira como os professores, porque repare, não é fácil, também tivemos que usar tecnologias, professores de um lado e do outro construírem em conjunto um projeto. Este trabalho colaborativo dos dois lados da fronteira, também gostava de dizer que tem um objetivo, que é, no caso de Portugal, as zonas de fronteira, Portugal e Espanha. Estas zonas de fronteira são as zonas mais desertificadas e são as zonas com mais dificuldades de desenvolvimento. Portanto, o projeto também procurou valorizar estas regiões, contrariando desertificação e contrariando os indicadores de desenvolvimento, que são de facto baixos. Trazer o foco para regiões que são regiões debilitadas foi também uma forma de as valorizar. Portanto, este projeto entrou nessa dimensão de valorização de regiões que são geralmente regiões deprimidas, regiões em que a população está a envelhecer muito. E trazer projetos com crianças criou até um orgulho nas populações, porque envolvemos pais, envolvemos as estruturas culturais locais. Portanto, procurámos envolver a comunidade toda, os pais mobilizaram-se e andaram de um lado para o outro com as crianças para eles se conhecerem. Portanto, de facto, foi alguma coisa que também se procurou, e esse era o objetivo, não só contribuir para competências que possam aumentar a empregabilidade destes futuros cidadãos, não é? Também ficam com competências, porque passam a conhecer outra língua, passam a lidar melhor com o outro. E isso hoje em dia é uma competência essencial para o emprego e para o futuro. Hoje em dia não é necessário ser o mais inteligente ou o mais capaz, ou o mais inteligente, se não tiver capacidade para trabalhar de forma colaborativa, não é um bom trabalhador. Portanto, hoje é importante o tipo de competências emocionais, competências de colaboração, e o projeto também está a procurar dar a estas crianças essas capacidades que são tão importantes em regiões deprimidas e em regiões que, de facto, no contexto dos países, quer de Portugal, quer de Espanha, são consideradas regiões com dificuldades de desenvolvimento, até de crescimento económico. Portanto, também é uma forma de contribuirmos para uma visão diferente destes futuros cidadãos. Alguma dessas fronteiras, seja entre Portugal e Espanha, seja aqui na América Latina, vocês encontraram algum desafio importante, ou de repente alguma escola ou alguma família, professores que não queiram participar, que se recusem a participar porque as pessoas do outro lado da fronteira são, insira aqui o adjetivo negativo que couber? Sim. Bom, se calhar eu não posso responder porque eu só estive em contacto com todos os que quiseram participar. Porque foi um processo também voluntário, quer numa região, quer noutra, foi um processo voluntário. E eu até diria que no caso do Brasil, com as suas regiões, claro que
mais vontade política ou menos vontade política, também esse aspecto é importante, mais investimento ou menos investimento, também esse aspecto é importante. O projeto teve aqui alguns sobressaltos nos últimos tempos, estou a falar do Brasil com as suas fronteiras, mas, na generalidade, os professores eram os primeiros a sentir que era fundamental para eles. Portanto, não tivemos rejeições, se calhar porque havia eram todos voluntários, quer dizer, então em Portugal e em Espanha é muito importante. Não tivemos, claro, o único aspecto que até acabou por ser engraçado, os professores queixavam-se muito de trabalho, que estavam a ter imenso trabalho, e quando apresentaram os resultados nós ficámos surpreendidos. É óbvio que eles tinham tido muito trabalho, porque aquilo que nós imaginávamos que seria feito como resultado em 4 ou 5 anos foi apresentado logo no primeiro ano. Trabalhos incríveis, um resultado até físico, de materiais, de elaboração de materiais, de elaboração de materiais de vários tipos. Nós imaginávamos que o processo seria, ao fim de 4 anos, ter aquilo, e eles apresentaram todos no primeiro ano. Nós ficámos, de facto, muito surpreendidos, e isso mostra a dedicação que os professores tiveram e a mobilização que fizeram, apesar de se queixarem muito, que estavam com muito trabalho, depois nós percebemos porque é que eles tinham tanto trabalho, é que eles quiseram responder, quiseram avançar. Atenção que o projeto é muito baseado na formação de professores, pois eles desenvolvem os projetos locais, mas é muito esta consciência de como é que se trabalha línguas, como é que se trabalha a interculturalidade, todos estes aspectos de construção são muito trabalhados com os professores, depois para terem resultados. E ficámos sobretudo surpreendidos, desde os meninos que passaram a cantar nas 2 línguas e pequeninos, ficámos espantados, porque não era suposto ao fim de um ano já ter todos aqueles resultados, mas tínhamos. E houve uma exposição muito bonita com todos esses resultados. Ai, que bom. Tô apaixonada pelo projeto. Me deu Eu vou um enviar no coração, assim.